E agora eu queria ler um outro texto também, que a gente tem que coadunar a eleição que Deus deu para o pai, perdão, Deus deu para o filho e o filho devolve para o pai com a livre escolha. A gente precisa coadunar esses textos. Então vamos lá, eu quero compartilhar aqui esse texto aqui, é de 1 Crônicas 28. Uma vez eu mostrei esse texto para um irmão, mas esse é texto do Antigo Testamento. Né? Eu perguntei para ele, a eleição é só a partir do Novo? No Antigo não tinha, não? A eleição é desde Adão. Né? Aqui em 1 Crônicas 28, versículo 9, diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. A alma voluntária é o quê? Livre escolha. Eu escolho. É voluntária, é igual oferta voluntária. E eu sirvo a ele se eu quiser. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Davi aqui não usou um discurso... Olha, porque Davi, ele sabia que Salomão era um eleito. Ele fala isso no capítulo 29. Então, Davi fala para ele, ó, se você o buscar, ele vai se deixar ser achado por ti. Se você o rejeitar, ele também vai te rejeitar. Então, eu penso que o guardar de Deus, ele guarda enquanto não dou legalidade para o diabo. Não deixe lugar ao diabo. E é por isso que ele vai falar aqui, em João, né? A gente está lendo aqui vários textos de João, né? Em João capítulo 15, ele vai falar assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, aí entra aquela questão que tudo vem de Deus, é verdade. O homem não pode se salvar, por isso tem um tribunal de Cristo para julgar cada um, porque é ele quem vai salvar. Ah, mas é um mérito do homem, o homem vai se salvar. Não, existe um julgamento para isso. Que Paulo falou em Romanos 2, Coríntios 5, que chama de tribunal, aonde as almas vão comparecer lá, e eles terão dar conta de tudo que eles fizeram, que é onde é aberto, conforme está em Daniel capítulo 7, o livro das obras. Isso no tribunal de Cristo. Mas quem salva é Deus. Ele é o Salvador, não é o homem que se salva. Deus é que julga um homem, julga o quê? O seu comportamento. Então nunca é mérito humano. O homem apenas é fiel ou não. Porque senão a palavra fidelidade é apenas um jogo de palavra. Aquele que for fiel, o que é fiel? É alguém que de fato escolheu Jesus. Passou pelo crivo de ser infiel ou fiel. Porque eu posso chamar, por exemplo, uma pessoa que foi predeterminada a ser aquela pessoa, aquele robô de fiel? Não posso. Ela já foi programada para isso. Ela não tem fidelidade, não tem prova de fidelidade para provar que ela é fiel. Porque é uma coisa irresistível, não tem fidelidade nisso. E fidelidade passou a ser uma palavra que não tem lógica. Aí ele fala assim, ó, eu sou a videira, a verdadeira, vós as varas que estáis em mim, e nela, e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e essa secará, e o escolhe e lanço no fogo, né, e ardem. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Então você veja que a vara, né, que está nele e não dá fruto, que não permanece nele, não está nele, não permaneceu nele. O que é não permanecer? Por exemplo, lembra lá de Romanos 11? Do enxerto? A pessoa não fazia parte da oliveira e foi enxertada na oliveira. Ela foi enxertada. Pela livre escolha dela, né? Oi? Pela livre escolha dela. Em parte. A iluminação vem de Deus. Deus te ilumina. A pessoa não tem o poder de nascer de novo, ela está morta.
Então, Deus dá o dom da fé. O que é fé? Fé é fidelidade. E aí vem a fidelidade de fato. O que é fidelidade? Eu tenho a opção de ser infiel, mas eu permaneço fiel. Senão, não tem nada feito. Fiel é só joguinho de palavra. Então, a pessoa, ela está morta, Deus a ilumina, porque isso vem de Deus, é dom de Deus, e ela agora precisa praticar. E aí Paulo fala, vocês foram enxertados, foi Deus que enxertou vocês. Mas cuidado, porque se vocês consideram a bondade a severidade, porque tu também será cortado. Eu vou ser cortado da onde? Dessa oliveira que ele me enxertou. Aquele que não permanecer em mim será lançado ao fogo. Quem é que permaneceu nele? É o ímpio? Não, o ímpio nunca esteve nele. O único que poderia permanecer na vara, nessa videira e na oliveira, são aqueles que estavam nele. Como é que eu estou nele? Em Cristo. Paulo falou, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu preciso ter o Espírito para eu poder ser enxertado. E eu preciso ter o Espírito para fazer parte dessa oliveira e dessa videira. Se eu não permanecer nele, eu vou ser cortado e lançado ao fogo. Se eu não considerar a severidade de Deus, ele também me lança fora. Tu também serás cortado. Ele fala isso. Tu também serás cortado. E aí a gente entra na parábola das 10 virgens, que não é a parábola da virgem do ímpio. É 10 virgens, cuja um grupo tinha azeite de reserva e o outro só tinha azeite. Mas não tinha reserva. Virgem. Todas eram virgens. Mas tudo era virgem. Virgem é igreja, até onde eu sei. Até onde eu sei, virgem não é ímpio, né? Filhos do diabo. E o que eles fazem? Eles tinham azeite. Azeite é o quê? Espírito. Só que acabou o azeite, apagou o azeite, e aí eles foram querer pedir para as outras darem para ela. Falaram, não, vai comprar com quem vende, porque a salvação é individual. E aí eu vou usar um texto aqui, tá? Que não é meu, mas é uma interpretação de Irineu de Leão. Irineu de Leão foi um bispo da igreja do ano 130 depois de Cristo, discípulo de Policarpo, que viu, né, aprendeu aos pés de Paulo e aprendeu aos pés de João, tá? Então está na mesma escola de Antioquia. E eu vou usar esse texto aqui que ele vai usar, que ele vai falar o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele vai usar o texto aqui daquele de Mateus, que Jesus vai chorar sobre Jerusalém. É o texto que está lá no seu quarto livro, é esse livro aqui, ó, né? Irineu de Leão contra as heresias. No capítulo 37, verso 5. Ele vai dizer assim, as palavras que diz, quantas vezes quis reunir os teus filhos e não quiseste, ilustra bem a antiga lei da liberdade do homem, porque Deus o fez livre desde o início, com a sua vontade e a sua alma para consentir aos desejos de Deus, sem ser coagido por ele. Deus não faz violência, e o bom conselho o assiste sempre. E por isso dá o bom conselho a todos, mas também dá ao homem o poder de escolha, como o dera aos anjos, que são seres racionais, para que os que obedecem recebam juntamente o bem dado por Deus e guardado para eles, enquanto os desobedientes serão justamente frustrados nesse bem e sofrerão o castigo merecido. Por isso Deus, na sua bondade, lhes dera o bem, mas eles não guardaram com diligência e não julgam precioso e até desprezam a excelência da sua bondade. O que está falando aqui? Deus quis salvar o povo de Israel e chorou. Quantas vezes eu quis salvar vocês com uma galinha, né? Mas vocês não quiseram, vocês me rejeitaram. Aí ele está dizendo, tá vendo? Isso demonstra bem a lei da liberdade. Deus, ele dá a liberdade para o homem. Então, mais uma vez, Deus é o único que tem o poder de salvar. Porque no tribunal de Cristo é ele quem salva. E depende dele. Ele vai julgar. Ah, mas o que eu fiz foi bom. Ele vai julgar. Ele é que vai julgar. Ele que vai dizer se é ou não é. Depende dele. E a graça de Deus no tocante à salvação é diferente do que uma graça de Deus para que eu venha ser rei e sacerdote, que é a questão da eleição. Então, os textos de Pedro, tem um monte. Tem de Hebreus 6, que vai falar que é impossível renová-los. Tem de 2 Pedro 2:1, que vai dizer que aqueles que foram comprados renegaram o soberano que os salvou.
Tem vários textos. 2 Pedro 4,18, ou 1 Pedro 4,18 vai dizer se é com dificuldade que o justo é salvo. E um monte de outros textos. Mas, ao mesmo tempo, eu creio na eleição. As duas coisas têm que casar. Não pode você me mostrar 300 textos de eleição e eu te mostrar 300 de livre escolha. A gente vai ficar no embate. A Bíblia não é assim. Ela tem um consenso. Porque, veja bem, você pega um casal e a esposa está ali e você coloca um chip nela, agora você vai passar a me amar. Ela está amando de verdade? Ela não está amando de verdade, cara. A pessoa colocou bem simbólico isso aqui, né? Ele colocou um chip nela e falou assim: a partir de agora você vai me amar de verdade. Agora você vai ser fiel a mim. Ela não ama, cara. Isso é mentira. Ela não ama. E Jesus, inclusive, nos mandou amar até os inimigos. Como é que ele pode me mandar amar os inimigos se nem ele faz isso? Isso é hipocrisia. Tiago 4,7 diz, o 17 vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Como que Deus ele tem a capacidade de dar, pelo menos, Paulo, pelo menos, a oportunidade. Não é que ele é injusto em lançar os pecadores para o inferno, não. Ele é justo, e eu concordo com isso. Mas a oportunidade é justiça. Então eu não posso chegar e dizer que a minha esposa me ama. Ela não me ama. Ela está agindo por um instinto irracional de amor que foi programado para isso, como um cachorro, gato, papagaio. Eles agem por instinto. Eu não ajo por instinto. Eu faço um culto racional. Por isso Deus fala, escolhe hoje o bem e não o mal. Isso é uma soberania de Deus, porque Deus poderia fazer todo mundo bonitinho. Mas ele é tão soberano que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, isso é ponto pacífico, que a Bíblia mostra isso. Um amor verdadeiro. Jesus fala assim, né? Que a quem muito mais se perdoa, muito mais se ama. Então, o amor de Deus, ele é para ser de verdade mesmo. O Senhor não me amou voluntariamente? Então, amai-vos conforme eu vos amei. Perdoa conforme eu te perdoei. Então, o perdão, o amor, tudo isso... Bom, agora você vai pregar para mim agora, né, Igor? Você não vai terminar seu sermão para mim, não, mas... Não estou terminando. É que eu me empolgo. Desculpa, eu me empolgo. Mas o amor e o perdão, ele tem que ser de verdade. Eu não posso dizer que você me ama, Paulo, porque Deus mandou você me amar. Eu tenho que acreditar que você me ama porque você me ama de verdade. É que, de fato, você me ama. Você escolheu me amar, pô. E essa é a maravilha do reino de Deus. O reino de Deus é amor. Não há uma obrigação para amar. Eu amo porque verdadeiramente eu rejeitei o diabo e eu disse, Paulo, eu te perdoo de fato, Paulo. E eu te amo de fato. Isso é amor. Se é algo chipado, programado, aí é algo condicionado. Eu não posso dizer que eu te amo. É Deus me impelindo a fazer isso. De fato, Deus convence, o Espírito convence. Mas ele me convence porque eu dei liberdade. Eu dei essa liberdade. Bom, eu não quero pregar não, tá, Paulo? Valeu, pastor Igor.